Graça e paz a todos, com muito prazer e alegria estamos aqui neste exato momento para falar um pouco para você sobre um tema muito importante que é sobre a oração. É muito bom nós sabermos que a oração, tem uma frase que diz que a oração é o oxigênio da alma. Se ela é o oxigênio da alma, ou seja, a oração é tudo de bom para nós. Por isso, neste momento, eu convido você para ficar atento ao que nós vamos falar sobre esse tema muito importante e que vai edificar a sua vida. Neste momento nós vamos à leitura da Palavra de Deus, o que diz a Palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecado, ele será perdoado. Ok, está aqui uma palavra maravilhosa, a oração da fé. Ela tem um poder tão grande que fala, curará o doente. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre como orar, como Deus responde a nossa oração. É bom nós sabermos que quando nós vamos orar, o primeiro passo para Deus ouvir a nossa oração é orar com fé. E o que podemos dizer em orar com fé? Acreditar que Deus está ouvindo a sua oração. Porque o que acontece? Tem pessoas que quando vão orar, elas já oram dizendo assim, não sei fazer o que? Vou orar, né? Quem sabe dá certo. Talvez eu seja curado, talvez o meu problema seja resolvido. Já tentei de várias formas, vou tentar orar, quem sabe. Então o que nós vemos? Que pessoas muitas vezes vão orar já desacreditando. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que Deus vai ouvir minha oração? Ou muitas vezes com sentimentos de culpa. Eu estou orando, mas não sei não se Deus vai ouvir minha oração, porque ontem eu acabei xingando. Eu acho que Deus não vai ouvir minha oração. Então existem muitas pessoas que quando vão orar, elas já vão com pensamentos negativos. Elas já vão sabendo que, eu vou orar, mas Deus não vai ouvir minha oração. E é sobre isso que nós estamos aqui para falar com você, o poder que existe em oração, mas como nós termos as nossas orações respondidas. Tem muitos que oram e não acreditam na sua própria oração. Só acredita na oração de fulano, na oração de ciclano. Você tem que acreditar mais na sua oração. Deus pode usar você, mas basta que você ore a Ele, clame a Deus, converse com Deus, conte para Deus. Muitas das vezes você conta mais as coisas para os outros do que para Deus. Exato. E muitas vezes esse é um ponto importante, porque tem pessoas que falam assim, se eu pudesse neste exato momento receber a oração de um pastor, de um homem de Deus lá de longe, né? Se eu tivesse o contato daquele missionário e eu recebesse uma oração dele agora, a minha vida ia mudar. Ou seja, não coloca a fé em ação da própria pessoa, buscar a Deus, clamar ao Senhor. Deus quer ouvir a sua oração, o seu clamor. E muitas das vezes você está orando, você crê, só que muitas das vezes você acaba tendo aquela dúvida. Aquela dúvida na questão, será que Deus vai me responder? Sim, mas muitas das vezes quando você pede algo para Deus, quer que Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus cura isso, abre a porta de um emprego, Deus salva minha família. Mas quando Deus pede algo para você, você tem feito? É verdade. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem sido fiel a Deus? Você tem agradecido a Ele todos os dias? Você tem dado graças a Ele por poder acordar, ter o fôlego de vida? No mundo que estamos vivendo, quantas lutas, quantas pessoas morrendo. Quando você acorda, você já tem agradecido a Deus por mais um dia? Ou você só agradece a Deus quando você consegue uma casa, consegue um serviço, consegue algo grande para você? Você tem buscado pela sua vida espiritual? Como se encontra a sua vida espiritual hoje? Ou você só tem buscado por bens materiais? Você só lembra de Deus na hora que você precisa? Na hora da dor? Você tem realmente entregado a sua vida para Deus? Quando Deus pede algo para você, você tem feito ou você tem murmurado? Com certeza. E esse é um ponto importante, muitas vezes,
pelo fato de não ter a oração respondida, porque muitas vezes só lembra de Deus na hora da dor, na hora da luta, na hora da prova, e não busca Deus de coração. É um ponto importante que você citou aqui agora, que foi o seguinte: a pessoa muitas vezes só busca Deus na hora que precisa, e muitas vezes quer que Deus abençoe, mas não faz aquilo que Deus pede. Exemplo, Isaías 59, a própria palavra do Senhor deixa bem claro, dizendo aqui através do profeta Isaías: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas olha que ponto importante: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Esse é um ponto importante. Você quer que Deus te abençoe, você quer que Deus mude a sua vida, você quer que Deus transforme, mas muitas vezes você ainda não dá aquele passo para obedecer o que Deus pede de você, o que Deus exorta, o que Deus requer de você. Se você andar nos caminhos do Senhor, Ele ouvirá com certeza e entregará a vitória naquilo que você precisa. Ore da maneira que você sabe, use as suas próprias palavras. Não queira falar difícil, falar bonito. Ai meu Deus, eu não sei orar, eu não sei falar bonito, eu tenho falhas no português. Todos nós temos, ninguém fala perfeito. Mas expresse para Deus. Ore, fale com Deus, faça o seu melhor para Deus. Porque Ele já conhece os seus pensamentos antes mesmo de você falar. Ele já sabe o que você vai pedir. É verdade, e um ponto importante que falou agora é justamente isso: falar com as próprias palavras. Que tem pessoas que muitas vezes falam: eu não sei orar. E o que é uma oração? Um diálogo com Deus, é uma conversa. É a mesma coisa de eu estar aqui conversando agora contigo, é a mesma coisa uma oração. Eu vou estar conversando, só que aqui no caso, eu estou colocando Deus e eu. Orar é você falar com Deus. E aqui tem uma dica importante que nós até deixa para você, que é dizer: primeiro, você tem que acreditar na oração, acreditar que Deus ele está ouvindo a sua oração. O segundo, sempre começando a dizer coisas boas, é a oração do Pai Nosso. Jesus, ele na sua oração, ele disse: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, reconhecendo a quem você está buscando, que é Deus acima de todas as coisas. Use as suas próprias palavras, não fique procurando palavras bonitas, como que eu devo falar. Quando você chega para conversar com alguém, você chega na casa de alguém, o que você faz? Se é bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, Pai do Senhor, paz de Deus, graça, sei lá, a forma você cumprimenta a pessoa. E o que você começa? Olha, a minha vida hoje não está muito bem. Então você começa um diálogo. Assim é falar com Deus. Orar e falar com Deus é você conversar com Ele, ter um diálogo. Deus, olha, aqui estou precisando, eu necessito, eu estou passando por uma situação que não está sendo fácil. E mesmo que você não tenha palavras, você quer só orar, você quer só chorar, chore aos pés do Senhor. Com certeza. Ele enxuga suas lágrimas, Ele sabe o porquê de tudo. Ele conhece a cada lágrima sua. Ele sabe as suas necessidades. E muitas das vezes, quando algo não acontece na vida da gente, nós questionamos, nós murmuramos a Deus o porquê não aconteceu. Ah, porque Deus não me abençoou. Ah, porque Deus não fez isso. Antes de você murmurar, agradeça a Ele. Será que dentro de você não tem algo que precisa de uma libertação? Tem algo que precisa você se libertar? Será que dentro de você você não precisa liberar o perdão? Será que você tem feito algo para alguém e tem esquecido que você fez aquilo? Você tem pedido perdão? Peça perdão. Não fique com medo, com vergonha de se humilhar para o homem, porque Deus conhece o seu coração. A gente não precisa ser reconhecido por ninguém, somente para Deus. Não diga: eu não vou me humilhar, eu não vou pedir perdão. Mas Deus é quem vai nos recompensar. É Deus que tem o melhor. Faça o melhor de você para Deus. Se humilhe. Se você tiver que pedir perdão, ajoelhar, pedir desculpa, peça. Muitas das vezes as bênçãos de Deus não chegam sobre a sua vida porque você precisa liberar o perdão. Você já tem liberado o perdão? Como está a sua vida hoje? Se Jesus vier hoje, você já está preparado? É verdade, com certeza. Ponto importante: peça perdão para que o vosso Pai Celestial vos perdoe. Isso faz parte também da oração que Jesus ensinou.
Se você quer o perdão de Deus, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Libere perdão para que Deus também libere perdão para a sua vida. Outro ponto importante é o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ore continuamente, ou seja, ore sempre, não é só agora. Não é só agora no momento que eu preciso. Não canse de orar. Exato. Busque a Deus a todo momento. Se você está no carro, que você venha ir clamando a Deus. Se você está na sua casa, clame a Deus em pensamento. Não precisa orar alto para todo mundo ouvir. Se você está lavando uma louça, lavando o quintal, lavando o banheiro, estendendo uma roupa, agradeça a Deus. Fale com Deus. Fale as suas necessidades, o que você precisa, o que você tem deixado de fazer para Ele te abençoar. Fala para Ele falar contigo. A melhor resposta é Ele falar contigo. A melhor resposta é a palavra dele. Pede para Deus te mostrar na palavra dele. Não vai pelo que os homens dizem. É verdade. Peça sempre orientação para Deus e siga a palavra de Deus. Se você fazer assim, eu tenho plena certeza que Deus ele vai ouvir sua oração. E lembre-se bem, sabe qual oração é poderosa? É aquela que é feita com coração sincero. É o que Davi disse. Deus jamais ele vai deixar de ouvir uma oração daquele que tem um coração quebrantado, daquele que tem um espírito quebrantado e que busca Ele de coração e que clama a Ele de coração. Que você venha ficar com essa palavra, venha meditar, venha orar a Deus a cada dia, agradecer a Ele por tudo. E lembre-se, não somente na hora da dor, agradeça a Deus a todo momento da sua vida. Que você venha ficar com esta palavra neste momento. E que Deus possa te abençoar poderosamente. E que as bênçãos dele estejam sobre a sua vida, mas lembrando que você esteja com ele, para que as vitórias dele estejam sempre em sua vida, em todo o seu caminho. Estais com o Senhor, esteja perto dele, se achegue a ele, para que ele possa se achegar a vós também. Que Deus te abençoe, um forte abraço.